Solte ela, disse o milionário à noiva que puxava o cabelo da secretária, o que fez chocou todos. Solte ela, disse o milionário, com a voz firme, mas carregada de incredulidade. Seus olhos não conseguiam entender o que estavam vendo. A mulher com quem ele estava prestes a se casar, sempre elegante e controlada, agora segurava com força os cabelos da própria secretária, revelando uma fúria que parecia vir de um lugar muito mais profundo do que um simples desentendimento. O ambiente, antes tranquilo, foi tomado por um silêncio pesado. O cheiro de café ainda quente no ar contrastava com a tensão que se espalhava pelo espaço. Funcionários observavam sem coragem de interferir, enquanto o milionário dava um passo à frente, tentando compreender como tudo havia chegado àquele ponto. A secretária, com os olhos marejados, não reagia com agressividade. Havia algo em sua expressão que não era apenas dor física, mas também um tipo de decepção silenciosa. Já a noiva, ao ser confrontada, não soltava imediatamente. Seu olhar carregava desespero, como se estivesse prestes a perder algo muito maior do que uma discussão momentânea. O que ninguém ali sabia era que aquela cena não era causada por ciúmes ou rivalidade comum. Existia um motivo escondido, algo que vinha sendo descoberto aos poucos, em silêncio, longe dos olhares de todos. E era justamente esse segredo que havia levado àquele momento explosivo. Mas antes de continuar, me conta, de onde você está assistindo essa história? E não esquece de curtir e se inscrever no canal, porque o que você vai descobrir agora muda completamente o rumo dessa relação. Dias antes daquele confronto, pequenos detalhes começaram a chamar atenção. Conversas interrompidas, mudanças de comportamento e um interesse incomum por assuntos que antes não despertavam atenção. A secretária, sempre discreta, começou a perceber que havia algo fora do lugar. Não era algo evidente, mas suficiente para gerar um incômodo difícil de ignorar. Enquanto isso, o milionário seguia focado nos preparativos do casamento. A cerimônia seria realizada em uma cidade litorânea do Brasil, cercada pelo som constante das ondas e pela brisa quente que trazia o cheiro do mar. Tudo parecia perfeito aos olhos de quem via de fora. Era o tipo de união que todos admiravam, construída com base em estabilidade, status e aparência. Mas nem tudo era o que parecia. A secretária, movida por um senso de responsabilidade e por uma lealdade que ia além do profissional, decidiu observar mais atentamente. Cada gesto, cada palavra, cada silêncio começou a ganhar um novo significado. E foi em meio a esses detalhes que ela encontrou algo que não podia mais ser ignorado. Não era uma prova definitiva, mas era o suficiente para levantar dúvidas sérias sobre as verdadeiras intenções da noiva após o casamento. O dilema começou ali. Falar e correr o risco de ser mal interpretada, ou se calar e permitir que algo maior acontecesse. A decisão que ela tomou foi o que desencadeou tudo. E o que parecia ser apenas um casamento prestes a acontecer, na verdade escondia uma verdade que ninguém estava preparado para enfrentar. Se você acha que já entendeu tudo, se prepare, porque o que vem a seguir vai mostrar que essa história está longe de ser simples. Solte ela, disse Augusto, e pela primeira vez sua voz não carregava autoridade, mas confusão. O som ecoou pela sala ampla, misturado ao leve zumbido do ar-condicionado e ao cheiro persistente de café fresco. Diante dele, Lívia, sua noiva, mantinha os dedos firmes nos cabelos de Camila, a secretária que há anos organizava cada detalhe de sua rotina. A imagem parecia impossível de aceitar. Lívia sempre fora sinônimo de elegância, postura impecável, sorriso medido. Mas naquele instante, seu rosto estava tomado por uma tensão crua, quase irreconhecível. Camila não reagia com agressividade. Seus olhos marejados fixavam o chão, enquanto seu corpo permanecia rígido, como se soubesse que qualquer movimento poderia piorar a situação. Augusto deu mais um passo à frente, sentindo o coração bater de forma descompassada, algo raro para alguém acostumado a controlar tudo ao seu redor. Lívia soltou os cabelos de Camila de forma brusca, mas não recuou. Pelo contrário, seu olhar se voltou para Augusto com uma intensidade desconfortável. Havia ali algo além de raiva. Havia medo. Você não faz ideia do que ela estava tentando fazer, disse Lívia, a voz trêmula, mas firme o suficiente para preencher o silêncio ao redor. Augusto franziu o senho, tentando organizar os pensamentos. Aquela situação não fazia sentido. Camila sempre fora discreta, eficiente, leal. Nunca dera motivos para desconfiança. Já Lívia, embora recente em sua vida, havia conquistado espaço com uma presença envolvente, uma segurança que parecia complementar sua própria rigidez emocional. Camila finalmente ergueu o olhar. Seus olhos encontraram os de Augusto por um breve instante, e naquele olhar havia algo que ele não conseguiu ignorar. Não era defesa. Era decepção.
Eu só queria evitar que você cometesse um erro, disse ela, com a voz baixa, quase engasgada. As palavras ficaram suspensas no ar, criando uma tensão ainda mais pesada. Augusto sentiu um incômodo crescer dentro de si, algo que não conseguia nomear. Durante anos, construiu sua vida com base em disciplina e decisões calculadas. Era conhecido por sua generosidade seletiva, ajudando apenas quando tinha certeza de que aquilo faria sentido. Mas, acima de tudo, evitava conflitos emocionais. Preferia acreditar que tudo estava sob controle. E naquele momento, claramente não estava. Dias antes daquele episódio, pequenos sinais haviam surgido, quase imperceptíveis. Camila começara a agir de forma diferente, mais silenciosa, mais observadora. Houve uma tarde em que ela entrou em sua sala com um documento em mãos, hesitando antes de falar. Talvez seja bom revisar alguns pontos antes da assinatura, disse ela, com cuidado. Augusto, envolvido nos preparativos do casamento, apenas assentiu de forma distraída. Confiava nela, mas também confiava em Lívia. E, naquele momento, escolher em quem duvidar parecia desnecessário. Os preparativos seguiam intensos. O casamento aconteceria em um resort à beira-mar em Trancoso, na Bahia. O som das ondas, o calor do sol refletindo nas falésias, o cheiro de sal no ar, tudo contribuía para a ideia de um cenário perfeito. A família de Augusto acompanhava tudo de perto, valorizando cada detalhe, cada tradição. Para eles, aquela união representava mais do que amor. Era estabilidade, continuidade, imagem. Lívia se encaixava perfeitamente nesse cenário. Sabia se portar, sabia o que dizer, sabia como agradar. Mas, aos poucos, pequenas mudanças começaram a surgir. Perguntas sobre bens, sobre contratos, sobre decisões financeiras que antes não despertavam seu interesse. Augusto percebeu, mas escolheu não aprofundar. Acreditava que era apenas parte da adaptação ao casamento. Camila, por outro lado, começou a notar padrões. Conversas interrompidas quando ela se aproximava. Mensagens apagadas rapidamente. Um documento esquecido em uma sala, com cláusulas que levantavam dúvidas sobre intenções futuras. Nada concreto o suficiente para acusar, mas suficiente para inquietar. O conflito interno de Augusto começou ali, mesmo que de forma sutil. Confiar em sua noiva, com quem planejava o futuro, ou considerar a possibilidade de que algo estivesse errado. Sua tendência sempre fora evitar esse tipo de confronto. E foi exatamente isso que fez. Até aquele momento. De volta à sala, o silêncio continuava pesado. Augusto olhou para Camila novamente, tentando encontrar respostas naquele rosto cansado. Depois voltou-se para Lívia, esperando uma explicação que organizasse tudo. Mas o que encontrou foi algo ainda mais perturbador. Lívia não parecia arrependida. Parecia pressionada, como alguém que estava sendo encurralado por algo maior. A verdade, Augusto, disse ela, respirando fundo, é que você está cercado de pessoas que não são o que parecem. As palavras ecoaram de forma estranha. Porque, naquele instante, ele percebeu que talvez aquilo fosse verdade. Mas não sabia ainda a quem elas realmente se referiam. O silêncio que se formou após aquelas palavras parecia mais pesado do que qualquer acusação direta. Augusto permaneceu imóvel por alguns segundos, sentindo o ambiente ao seu redor perder a familiaridade. O ar parecia mais denso, como se cada respiração exigisse esforço. Ele sempre acreditou que tinha controle sobre tudo, mas naquele instante, a realidade escapava por entre seus dedos. Camila deu um passo para trás, ajeitando os cabelos ainda desalinhados, tentando recuperar a compostura. Seus olhos evitavam os de Lívia, mas havia firmeza em sua postura, como alguém que já havia tomado uma decisão difícil e estava disposta a arcar com as consequências. Eu não queria que fosse assim, disse Camila, com a voz baixa, mas estável. Eu tentei te avisar antes. Augusto sentiu um incômodo imediato. Aquelas palavras traziam à tona a lembrança daquele dia em que ela mencionou a necessidade de revisar documentos. Ele havia ignorado. Preferiu acreditar que tudo estava bem. Agora, essa escolha começava a cobrar seu preço. Lívia cruzou os braços, respirando fundo, tentando retomar o controle da situação. Seu olhar se alternava entre Augusto e Camila, como se estivesse calculando cada movimento. Avisar do que, exatamente? Perguntou Augusto, finalmente quebrando o silêncio com uma firmeza que tentava recuperar. Camila hesitou por um instante. Não era medo, mas o peso do que precisava ser dito. Ela sabia que, ao falar, não haveria volta. Eu encontrei documentos, disse ela. Nada ilegal, mas...
Incoerente com o que você acredita que está construindo. Lívia soltou uma risada curta, sem humor. Incoerente. Você está tentando parecer importante, só isso. Mas Augusto não riu. Pelo contrário, seu olhar se estreitou. Ele conhecia Camila tempo suficiente para saber quando ela estava exagerando. E aquilo não parecia exagero. Que documentos, Camila? Ela respirou fundo, organizando as palavras com cuidado. Cláusulas sobre bens futuros, movimentações previstas após o casamento, tudo muito bem estruturado, mas com uma lógica que não é de parceria. É de vantagem. A palavra ficou suspensa no ar. Vantagem. Augusto sentiu algo dentro dele se mover, um desconforto crescente que já não podia mais ser ignorado. Ele olhou para Lívia, esperando uma reação imediata, uma negação convincente. Mas o que viu foi um breve vacilo, quase imperceptível, mas suficiente. Isso é ridículo, respondeu Lívia, agora com menos segurança. Você está deixando ela colocar ideias na sua cabeça. O problema era que Augusto já não conseguia simplesmente descartar aquilo. Sua mente, acostumada a analisar detalhes, começou a conectar pequenas situações que antes pareciam isoladas. Perguntas insistentes de Lívia sobre patrimônio. Comentários sobre segurança financeira. Interesse crescente em decisões que antes não a envolviam. Nada daquilo era, por si só, um problema. Mas agora, juntos, formavam um quadro diferente. Por que você não me mostrou isso antes? Perguntou ele, voltando-se para Camila. Porque eu não tinha certeza, respondeu ela, com honestidade. E porque sabia que você não iria querer ouvir. A resposta atingiu Augusto de forma direta. Ele não podia negar. Sempre evitou confrontos emocionais, preferindo manter a harmonia, mesmo que superficial. Lívia deu um passo à frente, aproximando-se dele, sua voz suavizando. Você vai acreditar nela? Depois de tudo o que estamos construindo? Augusto não respondeu imediatamente. Ele observou o rosto de Lívia, tentando encontrar ali a mesma mulher por quem se encantou. E, ao mesmo tempo, lembrava do olhar de Camila, da forma como ela havia falado, sem tentar se defender, apenas expondo o que viu. A tensão tomou conta do espaço novamente. Do lado de fora, o som distante da cidade seguia normal, indiferente ao caos que se instalava ali dentro. O contraste era quase cruel. Eu preciso ver esses documentos, disse Augusto, finalmente. Camila assentiu levemente. Era o primeiro passo. Lívia permaneceu em silêncio, mas sua expressão mudou. Não havia mais apenas irritação. Havia preocupação real. E, pela primeira vez, Augusto percebeu que aquela situação estava muito além de um simples mal-entendido. O pedido de Augusto ecoou dentro da sala como uma decisão que não podia mais ser adiada. Camila assentiu e caminhou até sua mesa, cada passo medido, como se carregasse não apenas papéis, mas o peso de uma verdade que mudaria tudo. Suas mãos ainda tremiam levemente quando abriu a gaveta e retirou uma pasta discreta, sem marca alguma. O som do papel sendo manuseado parecia alto demais naquele silêncio tenso. Lívia observava cada movimento com os braços cruzados, os dedos pressionando o próprio braço com força, denunciando uma inquietação crescente. Seus olhos acompanhavam a pasta como se aquilo fosse uma ameaça concreta, algo que precisava ser interrompido antes que fosse tarde. Camila voltou até Augusto e estendeu os documentos. Ele demorou um segundo antes de pegar, como se soubesse que, ao fazer isso, não poderia mais fingir que nada estava acontecendo. Quando finalmente segurou a pasta, sentiu o peso simbólico daquilo. Não era apenas papel. Era dúvida, era desconfiança, era o início de uma ruptura. Ele abriu devagar. Seus olhos percorreram as linhas com atenção, sua mente analítica entrando em ação quase automaticamente. No começo, tudo parecia comum. Linguagem técnica, cláusulas previsíveis, termos que faziam parte de qualquer acordo formal. Mas, à medida que avançava, pequenos detalhes começaram a se destacar. Havia previsões específicas sobre mudanças de titularidade de bens após o casamento, sugestões de decisões futuras que não haviam sido discutidas entre eles, e uma estrutura que indicava um planejamento unilateral. Nada explícito o suficiente para acusar, mas longe de ser algo construído em conjunto. O coração de Augusto apertou de forma desconfortável. Ele levantou os olhos lentamente e encarou Lívia. Você sabia disso? Lívia manteve o olhar firme por alguns segundos, mas desviou logo em seguida. Caminhou até a janela, olhando para fora como se buscasse uma resposta no movimento distante da cidade. São só precauções, disse ela, com a voz mais baixa do que antes.
Todo mundo faz isso. A resposta não convenceu. Não pela explicação em si, mas pela forma como foi dita. Augusto conhecia nuances, sabia identificar quando alguém falava com segurança e quando apenas tentava ganhar tempo. Por que você não falou comigo sobre isso? Insistiu ele, agora com um tom mais direto. Lívia virou-se de volta, respirando fundo. Havia uma mudança visível em sua expressão. A segurança que sempre a acompanhou começava a dar lugar a algo mais humano, mais exposto. Porque você nunca quis falar sobre esse tipo de coisa, respondeu ela. Sempre evitou. Eu só quis garantir que não ficaria vulnerável. As palavras trouxeram um novo peso à situação. Não era apenas estratégia. Havia medo ali. Medo de perder estabilidade, de depender demais, de não ter controle. Camila permaneceu em silêncio, observando. Ela sabia que aquele momento não era mais sobre provar algo. Era sobre Augusto enxergar por si mesmo. Ele passou a mão pelo rosto, sentindo o cansaço chegar de forma repentina. Sua mente voltava a momentos recentes, agora sob uma nova perspectiva. Comentários de Lívia sobre segurança financeira. Perguntas insistentes. Pequenas decisões tomadas sem consulta. Tudo parecia ganhar um novo significado. Você deveria ter confiado em mim, disse ele, mais para si do que para ela. Lívia deu um passo à frente, sua voz suavizando novamente, quase implorando por compreensão. Eu confiei. Do meu jeito. A frase não trouxe conforto. Pelo contrário, aprofundou o conflito dentro dele. Augusto sempre evitou lidar com emoções complexas, preferindo manter tudo sob controle. Mas agora, não havia controle possível. Ele olhou para Camila, lembrando de todas as vezes que ela esteve ali, silenciosa, eficiente, presente. E de como ignorou seu aviso. Obrigado por me mostrar isso, disse ele, com sinceridade contida. Camila apenas assentiu, mas seus olhos demonstravam alívio misturado com apreensão. Ela sabia que aquilo era apenas o começo de algo maior. Lá fora, o céu começava a mudar de cor, o fim da tarde trazendo tons alaranjados que invadiam a sala. A luz refletia nos papéis ainda nas mãos de Augusto, como se destacasse cada detalhe que antes passou despercebido. E, naquele instante, ele compreendeu que não poderia mais seguir em frente da mesma forma. A luz do fim da tarde invadia a sala de forma intensa, criando sombras longas que pareciam dividir o ambiente em dois lados distintos. Augusto permaneceu parado por alguns instantes, ainda segurando os documentos, como se precisasse daquele contato físico para manter os pensamentos organizados. O som distante do trânsito contrastava com o silêncio interno que se instalava dentro dele. Lívia se aproximou lentamente, seus passos agora mais cautelosos. A postura defensiva havia cedido lugar a uma tentativa de reconstrução. Seus olhos buscavam os de Augusto, tentando encontrar algum sinal de que ainda havia espaço para explicação, para reparo. Você está transformando isso em algo maior do que realmente é, disse ela, com a voz mais suave, quase como nos primeiros dias em que se conheceram. Eu só quis me proteger. Augusto levantou o olhar, observando cada detalhe do rosto dela. Havia sinceridade em algumas camadas, mas também havia algo que ele não conseguia mais ignorar. Um distanciamento emocional começou a surgir, como se a imagem que ele tinha dela estivesse lentamente se desfazendo. Se proteger de mim? Perguntou ele, sem elevar o tom, mas com uma firmeza que não deixou espaço para fuga. Lívia hesitou. Seus dedos se entrelaçaram de forma inquieta, um gesto que denunciava sua insegurança. Ela sempre foi boa em manter o controle, em conduzir situações a seu favor, mas naquele momento, parecia ter perdido o domínio. Não de você, respondeu, escolhendo as palavras com cuidado. Da situação. Do futuro. Eu não vim de onde você veio. Eu sei o que é não ter garantias. A frase trouxe um silêncio diferente. Mais profundo, mais humano. Augusto absorveu aquelas palavras com atenção. Pela primeira vez, ele não via apenas uma possível manipulação, mas também alguém que carregava medos antigos, moldados por experiências que ele nunca viveu. Camila observava tudo à distância, mantendo-se discreta. Sua presença era quase invisível, mas essencial. Ela não queria interferir naquele momento, sabia que aquilo precisava acontecer entre eles. Ainda assim, seu olhar acompanhava cada reação de Augusto, como se tentasse entender até onde aquilo iria. Eu nunca te neguei segurança, disse Augusto, passando a mão pelos cabelos, claramente afetado. Tudo o que construí, eu quis compartilhar com você. Lívia deu um pequeno sorriso triste. Compartilhar não é o mesmo que garantir, respondeu ela. Você sempre teve o controle de tudo.
Eu só quis ter um pouco também. As palavras ecoaram de forma desconfortável. Augusto começou a perceber que o problema não era apenas o que estava nos documentos, mas o que nunca foi dito entre eles. Falta de diálogo, de transparência, de entendimento real. Ele caminhou até a janela, olhando para o horizonte tingido de laranja e dourado. O calor do dia começava a ceder, dando lugar a uma brisa leve que entrava pelas frestas. Aquela mudança no ambiente parecia refletir o que acontecia dentro dele. Algo estava se transformando, mesmo que ainda não estivesse claro o que. Atrás dele, Lívia permaneceu em silêncio. Pela primeira vez desde o início da relação, ela não tinha uma resposta pronta. Não havia estratégia que resolvesse aquilo rapidamente. Camila, por sua vez, decidiu se afastar alguns passos, respeitando o espaço. Seu coração ainda batia acelerado, não pela cena que havia vivido antes, mas pelo que aquilo representava. Ela sabia que sua decisão de mostrar os documentos mudaria tudo, inclusive sua própria posição ali. Augusto virou-se novamente, agora com um olhar mais sério, mais centrado. Isso muda muita coisa, disse ele, sem rodeios. Lívia respirou fundo, como se já esperasse por aquilo. Mas não precisa mudar tudo, respondeu, tentando manter uma esperança que parecia escapar por entre suas próprias palavras. O silêncio voltou a se instalar, mas dessa vez não era o mesmo de antes. Era um silêncio carregado de decisões que ainda precisavam ser tomadas, de sentimentos que não podiam mais ser ignorados. E, enquanto a noite começava a cair lá fora, Augusto percebeu que estava diante de algo que exigia mais do que lógica. Exigia coragem para enxergar o que sempre evitou. A noite caiu de vez, trazendo consigo um silêncio mais denso, quase sufocante. As luzes da sala foram acesas, mas não conseguiam dissipar a sensação de desconforto que se instalava entre eles. Augusto caminhou lentamente até a mesa, fechando a pasta com cuidado, como se aquele gesto simbolizasse o fim de uma fase que ele ainda não estava pronto para encerrar completamente. Lívia observava cada movimento com atenção, tentando decifrar o que se passava dentro dele. A confiança que antes guiava seus gestos havia sido substituída por uma cautela visível. Ela sabia que precisava agir, mas também percebia que qualquer passo em falso poderia afastá-lo de vez. Camila permanecia em um canto mais discreto, organizando papéis que já estavam organizados, apenas para ocupar as mãos e aliviar a tensão que ainda corria pelo corpo. Sua presença ali já não era apenas profissional. Ela se tornará parte de algo maior, algo que não podia mais ser ignorado. Eu preciso de tempo, disse Augusto, finalmente, quebrando o silêncio. Sua voz saiu mais baixa do que o habitual, carregada de um cansaço emocional que ele raramente demonstrava. Lívia deu um passo à frente, mas parou antes de se aproximar demais. Tempo para quê? Perguntou, tentando manter a calma. Para entender, respondeu ele. Para organizar tudo isso. A resposta foi direta, mas não trouxe conforto. Lívia sabia que tempo, naquele contexto, significava distância. E distância poderia significar perda. Você está deixando isso crescer mais do que deveria, insistiu ela, com um leve tremor na voz. Nós estamos prestes a construir uma vida juntos. Augusto levantou o olhar lentamente. E talvez seja exatamente por isso que eu precise parar agora, disse ele. As palavras foram como um corte silencioso. Lívia desviou o olhar por um instante, respirando fundo, tentando conter a reação. Ela não estava acostumada a perder o controle das situações, muito menos a perder espaço em algo que considerava tão próximo de se concretizar. Camila, ao ouvir aquilo, sentiu uma mistura de alívio e apreensão. Alívio por perceber que Augusto estava, finalmente, refletindo com mais profundidade. E apreensão por saber que aquilo também poderia trazer consequências para ela. O ambiente de trabalho já não era mais o mesmo, e sua posição ali se tornava cada vez mais delicada. Augusto caminhou até a porta, abrindo-a com um movimento calmo, mas decidido. Vamos encerrar por hoje, disse ele, sem olhar diretamente para nenhuma das duas. A frase não era apenas sobre o dia. Era sobre a situação inteira. Lívia permaneceu parada por alguns segundos, como se esperasse que ele dissesse algo mais. Mas não houve complemento. Apenas o som distante dos passos de funcionários que começavam a deixar o prédio. Sem dizer mais nada, ela pegou sua bolsa e saiu, mantendo a postura elegante, mas com um olhar mais pesado do que nunca. Ao passar por Camila, lançou um olhar breve, carregado de algo que misturava frustração e ressentimento. Quando a porta se fechou, o silêncio voltou, mas dessa vez com uma sensação diferente. Menos tensão imediata, mais incerteza. Camila respirou fundo, sentindo o corpo relaxar aos poucos.
Ainda assim, não sabia o que dizer. Não sabia se deveria dizer algo. Augusto voltou-se para ela, com uma expressão mais suave, mas ainda distante. Você pode ir também, disse ele. Camila assentiu, pegando suas coisas com cuidado. Antes de sair, hesitou por um instante. Eu não queria causar isso, falou, com sinceridade. Augusto a observou por alguns segundos. Eu sei, respondeu ele. E naquela breve troca de olhares, algo mudou. Não era ainda confiança plena, nem proximidade. Mas era um reconhecimento silencioso, uma conexão que começava a se formar em meio ao caos. Camila saiu, e Augusto ficou sozinho. A sala, antes cheia de movimento, agora parecia grande demais, vazia demais. Ele caminhou até a janela mais uma vez, olhando para as luzes da cidade que piscavam ao longe. Pela primeira vez em muito tempo, ele não tinha certeza do próximo passo. E isso o incomodava profundamente. Mas, ao mesmo tempo, havia uma sensação inesperada surgindo. Como se, apesar de tudo, ele estivesse finalmente começando a enxergar algo que sempre esteve ali, esperando para ser notado. Os dias seguintes foram marcados por um silêncio diferente, não aquele pesado de confronto, mas um silêncio de observação. Augusto passou a evitar decisões impulsivas, algo incomum para alguém que sempre agiu com precisão. Em vez disso, começou a prestar atenção nos detalhes ao seu redor, nos gestos, nas pausas, nas palavras não ditas. Era como se estivesse redescobrindo a própria vida. Em casa, o ambiente já não era o mesmo. A decoração elegante, escolhida com tanto cuidado por Lívia, agora parecia artificial. Os objetos antes admirados passaram a carregar um peso incômodo, como se cada peça escondesse uma história que ele ainda não compreendia completamente. O cheiro suave de velas perfumadas já não trazia conforto, apenas lembrava a presença dela, mesmo quando não estava ali. Lívia tentou contato diversas vezes. Mensagens curtas no início, depois ligações mais insistentes. Augusto respondeu poucas vezes, sempre de forma contida. Ele não queria discutir sem clareza, mas também não conseguia simplesmente ignorar tudo que havia sido construído entre eles. Em uma tarde quente, o céu carregado anunciava uma chuva que demorava a cair. O que você está achando dessa história? Deixe sua opinião nos comentários e me conta de qual cidade você está acompanhando. Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias assim. Fica até o final. Tem uma surpresa te esperando na última parte. Augusto decidiu sair mais cedo e caminhar pela orla. O som das ondas quebrando na areia trazia uma tranquilidade que ele não sentia há dias. Pessoas caminhavam, conversavam, viviam suas rotinas, alheias ao turbilhão que ocupava seus pensamentos. Ele se sentou em um banco de madeira, observando o horizonte. Pela primeira vez, permitiu-se sentir sem tentar controlar. O conflito interno crescia. Parte dele queria acreditar que tudo poderia ser resolvido com uma conversa. Outra parte, mais silenciosa, começava a aceitar que talvez tivesse ignorado sinais importantes por tempo demais. Enquanto isso, Camila também enfrentava seus próprios desafios. No trabalho, o clima havia mudado. Olhares curiosos, conversas interrompidas quando ela se aproximava, um desconforto que não era declarado, mas claramente presente. Ela continuava cumprindo suas funções com a mesma dedicação, mas sabia que sua posição estava mais exposta do que nunca. Em casa, sua rotina simples contrastava com a complexidade dos últimos dias. O cheiro de café passado na hora, o som de um rádio antigo tocando músicas suaves, tudo parecia tentar trazer de volta uma normalidade que já não existia completamente. Ainda assim, ela encontrava ali um refúgio, um espaço onde podia respirar sem julgamentos. Numa manhã de céu limpo, Augusto tomou uma decisão. Pediu que Camila o encontrasse em um café discreto, longe do ambiente de trabalho. Quando ela chegou, o lugar estava tranquilo, com poucas pessoas e o aroma forte de café recém-coado preenchendo o espaço. Ele já estava sentado, com uma expressão mais serena, mas ainda carregando vestígios de cansaço. Obrigado por vir, disse ele. Camila assentiu, sentando-se à frente dele. Havia um certo cuidado em seus movimentos, como se ainda não soubesse exatamente qual era o lugar dela naquela nova dinâmica. Eu precisava entender melhor algumas coisas, continuou Augusto. E também, te ouvir de verdade. Camila respirou fundo. Era a primeira vez que ele dizia aquilo de forma tão direta. Eu nunca quis me envolver além do necessário, disse ela. Mas quando vi aquilo, eu não consegui ignorar. Augusto a observava com atenção, sem interromper. Havia algo diferente em sua postura. Menos defensiva, mais aberta.
Você arriscou sua posição por isso, comentou ele. Camila deu um leve sorriso, quase imperceptível. Não foi só pela posição, respondeu. Foi por você. A sinceridade da frase não veio carregada de emoção exagerada, mas de uma verdade simples. E foi exatamente isso que fez Augusto sentir algo mudar novamente dentro dele. Do lado de fora, o movimento da rua seguia constante. Mas, naquela mesa, o tempo parecia desacelerar. Não havia pressa, não havia pressão. Apenas duas pessoas tentando entender o que fazer a partir dali. E, pela primeira vez desde o início de tudo, Augusto sentiu que talvez estivesse começando a enxergar com mais clareza. O encontro no café deixou uma sensação que Augusto não conseguia ignorar. Não era apenas alívio por finalmente ouvir alguém sem filtros, mas uma estranha tranquilidade que ele não sentia há muito tempo. Enquanto caminhava de volta para casa, percebeu que seus passos estavam mais leves, como se parte do peso que carregava tivesse sido distribuída de forma diferente. Nos dias que se seguiram, ele começou a reorganizar sua rotina. Pequenas mudanças, quase imperceptíveis para quem observava de fora, mas significativas para ele. Passou a chegar mais cedo em casa, a evitar compromissos sociais que antes considerava obrigatórios, e a dedicar mais tempo ao silêncio. Era nesse silêncio que ele tentava entender suas próprias escolhas. Lívia, por outro lado, não desistia. Em uma manhã de céu nublado, ela apareceu sem aviso prévio. O som da campainha ecoou pela casa, interrompendo o momento em que Augusto organizava alguns papéis na sala. Ao abrir a porta, encontrou-a com uma expressão mais contida, sem a imponência habitual. Precisamos conversar, disse ela, sem rodeios. Augusto hesitou por um instante, mas deu espaço para que ela entrasse. O ambiente da casa parecia diferente com a presença dela, como se memórias recentes ainda estivessem impregnadas nas paredes. Lívia caminhou até o centro da sala, observando ao redor com um olhar mais crítico, como se também estivesse percebendo as mudanças. Eu sei que errei em não te contar tudo, começou ela. Mas você também nunca abriu espaço para esse tipo de conversa. Augusto permaneceu em silêncio, ouvindo. Ele já não reagia com a mesma impulsividade de antes. Agora, absorvia cada palavra com mais cautela. Você sempre decidiu tudo sozinho, continuou ela. Eu me adaptei ao seu mundo, mas nunca senti que fazia parte dele de verdade. As palavras trouxeram um peso diferente. Não eram acusações vazias. Havia uma verdade ali que ele não podia negar completamente. Talvez eu tenha falhado nisso, respondeu Augusto, com sinceridade. Mas isso não justifica o que você fez. Lívia desviou o olhar por um instante, respirando fundo. Eu não queria te prejudicar, disse ela. Eu só queria garantir que, acontecesse o que acontecesse, eu não ficaria desamparada. Augusto caminhou lentamente até a janela, repetindo um gesto que já havia se tornado quase automático. Do lado de fora, o vento balançava levemente as árvores, anunciando uma possível mudança no tempo. O problema, Lívia, disse ele, sem se virar, é que você fez isso sem mim. E isso muda tudo. O silêncio que se seguiu não foi agressivo, mas definitivo. Lívia parecia entender que estava perdendo espaço, não por falta de argumentos, mas porque a confiança havia sido afetada de forma profunda. Enquanto isso, Camila seguia sua rotina, tentando manter distância emocional da situação. Mas não era fácil. A conversa no café havia despertado algo que ela não esperava. Uma proximidade que não vinha de palavras bonitas, mas de respeito e reconhecimento. No trabalho, ela passou a ser mais reservada. Evitava interações desnecessárias, focando apenas no essencial. Ainda assim, percebia que Augusto a observava de forma diferente. Não havia desconforto, mas uma atenção mais cuidadosa, como se ele estivesse redescobrindo quem ela era além da função que ocupava. Em uma tarde chuvosa, o som das gotas batendo nas janelas criava um ambiente quase introspectivo. Augusto permaneceu em sua sala, olhando para a cidade coberta por um véu cinza. A chuva parecia lavar não apenas as ruas, mas também parte das certezas que ele carregava. Ele pensou em tudo o que havia acontecido. Em Lívia, em suas motivações, em seus próprios erros. E pensou em Camila, em sua coragem silenciosa, em sua lealdade que não buscava reconhecimento. Pela primeira vez, ele começou a considerar algo que antes nem passava por sua mente. Talvez o que ele sempre procurou não estivesse nas aparências perfeitas, mas nas atitudes discretas que revelam quem alguém realmente é. Aquela percepção não trouxe respostas imediatas, mas abriu um caminho. Um caminho que exigia coragem para seguir, mas que, de alguma forma, parecia mais verdadeiro do que tudo que ele havia construído até ali.
A chuva persistiu durante a noite inteira, deixando a manhã seguinte com um ar mais fresco e um silêncio incomum na cidade. Augusto acordou mais cedo do que o habitual, sem precisar do despertador. O som leve da água ainda escorrendo pelos telhados criava um ritmo constante, quase hipnótico. Ele permaneceu alguns minutos sentado na cama, olhando para o nada, como se organizasse pensamentos que já não podiam mais ser adiados. A conversa com Lívia no dia anterior ainda ecoava. Não havia mais espaço para dúvidas sobre o que precisava ser feito, mas havia um peso emocional difícil de ignorar. Encerrar um relacionamento não era apenas uma decisão prática. Era também lidar com expectativas, com planos interrompidos, com a imagem de um futuro que deixava de existir. Ele se levantou, caminhou até a cozinha e preparou o café. O aroma forte preencheu o ambiente, trazendo uma sensação de familiaridade. Era curioso como algo tão simples conseguia acalmar. Enquanto esperava, observou o reflexo no vidro da janela. Parecia mais cansado, mas também mais consciente. No trabalho, o clima seguia contido. Camila já estava em sua mesa quando Augusto chegou. Ela levantou o olhar rapidamente, mas voltou à tela do computador, mantendo a postura profissional. Ainda assim, havia uma leve tensão no ar, como se ambos soubessem que algo precisava ser dito, mas nenhum dos dois quisesse forçar o momento. Augusto entrou em sua sala, mas não fechou a porta completamente. Esse pequeno gesto não passou despercebido por Camila. Era como se ele, de forma silenciosa, estivesse tentando diminuir a distância que havia se criado entre eles. Ao longo da manhã, ele revisou compromissos, cancelou alguns encontros sociais e adiou decisões que antes seriam tomadas rapidamente. Cada escolha parecia agora exigir mais reflexão. Não por indecisão, mas por um cuidado novo, quase estranho para ele. Por volta do meio-dia, Augusto saiu da sala e se aproximou da mesa de Camila. Ela levantou o olhar, surpresa com a iniciativa. "Você pode almoçar comigo hoje?" perguntou ele, com naturalidade. Camila hesitou por um segundo, mas assentiu. Não havia desconforto na proposta, apenas uma sensação de que aquele momento teria um significado maior. O restaurante escolhido era simples, longe dos lugares sofisticados que Augusto costumava frequentar. O cheiro de comida caseira, o som de conversas ao redor, o movimento tranquilo criavam um ambiente acolhedor. Eles se sentaram em uma mesa próxima à janela, onde a luz suave entrava filtrada pelas nuvens ainda carregadas. No início, a conversa foi neutra. Assuntos do dia a dia, pequenos comentários sobre o clima, sobre o movimento da cidade. Mas, aos poucos, o silêncio entre uma frase e outra começou a ganhar mais presença, como se ambos esperassem o momento certo para ir além. "Eu conversei com ela ontem", disse Augusto, finalmente. Camila manteve o olhar atento, mas não interrompeu. Ela tentou justificar, continuou ele. "E, de certa forma, eu entendo de onde vem o medo dela." Camila assentiu levemente. "Mas entender não é o mesmo que aceitar", completou ele. A frase trouxe uma clareza que antes não existia. Camila percebeu isso no tom de voz, na forma como ele se expressava. Havia uma decisão sendo construída ali. "E você?" perguntou ele, olhando diretamente para ela. "Como você está com tudo isso?" A pergunta pegou Camila de surpresa. Ninguém havia perguntado aquilo antes. "Estou tentando manter as coisas no lugar", respondeu ela, com sinceridade. "Mas não é simples." Augusto concordou com um leve movimento de cabeça. Ele entendia. Talvez mais do que antes. O almoço seguiu com uma leveza inesperada. Pequenos sorrisos surgiram, não como tentativa de disfarçar algo, mas como consequência natural de uma conversa honesta. Pela primeira vez desde o início de toda aquela situação, havia um espaço onde não existia tensão constante. Quando saíram, o céu começava a abrir. Alguns raios de sol atravessavam as nuvens, iluminando a rua ainda molhada. O reflexo da luz na água criava um brilho suave, quase simbólico. Augusto olhou ao redor e respirou fundo. Havia algo mudando, não apenas ao seu redor, mas dentro dele. E, embora o caminho ainda não estivesse completamente definido, ele começava a sentir que estava seguindo na direção certa. O sol voltou a aparecer com mais força nos dias seguintes, trazendo um calor suave que contrastava com a tensão que ainda existia em algumas partes da vida de Augusto. A cidade parecia retomar seu ritmo habitual, mas dentro dele, tudo ainda estava em processo de reorganização. Não havia mais negação, nem tentativa de adiar decisões. Havia apenas a necessidade de concluir o que precisava ser encerrado. Naquela manhã, ele acordou com uma clareza incomum. O silêncio da casa já não parecia pesado, mas necessário.
Caminhou pelos cômodos com calma, observando cada detalhe, cada objeto que, até pouco tempo atrás, representava planos compartilhados. Agora, tudo parecia apenas parte de uma história que precisava ser finalizada com dignidade. Foi então que decidiu. Pegou o telefone e enviou uma mensagem direta para Lívia, pedindo que se encontrassem. Sem rodeios, sem adiamentos. O encontro aconteceu no fim da tarde, em um lugar neutro, longe de memórias mais intensas. O céu estava limpo, com tons dourados anunciando o início da noite. Lívia chegou pontual, como sempre, vestindo elegância, mas sem a mesma segurança de antes. Eles se sentaram frente a frente. Por alguns segundos, nenhum dos dois falou. Havia respeito naquele silêncio, mas também um entendimento silencioso de que aquele seria o momento definitivo. Eu pensei muito nos últimos dias, começou Augusto, mantendo o olhar firme. E cheguei a uma conclusão. Lívia respirou fundo, preparando-se para ouvir. Nós não estamos construindo a mesma coisa, continuou ele. E isso ficou claro para mim agora. As palavras não foram duras, mas carregavam uma firmeza que não deixava espaço para dúvidas. Lívia abaixou o olhar por um instante, absorvendo o que já parecia inevitável. Eu não queria que terminasse assim, disse ela, com sinceridade. Eu também não, respondeu Augusto. Mas continuar fingindo que está tudo bem seria pior. Houve um silêncio breve. O som distante de conversas ao redor parecia mais alto naquele momento, como se o mundo seguisse enquanto algo importante se encerrava ali. Lívia levantou o olhar novamente. Havia tristeza, mas também uma espécie de aceitação. Eu realmente gostei de você, disse ela. Do jeito que você é. Augusto assentiu levemente. Eu sei, respondeu. E eu também reconheço o que tivemos. Mas confiança não se constrói com dúvidas. As palavras foram o ponto final que ambos precisavam. Não houve discussão, nem tentativa de reverter a decisão. Apenas um entendimento silencioso de que era o melhor a ser feito. Quando se levantaram, trocaram um último olhar. Não havia mais tensão, apenas um encerramento digno. Lívia saiu primeiro, mantendo a postura, mas com passos mais lentos do que o habitual. Augusto permaneceu por alguns instantes, observando o horizonte. O céu já começava a escurecer, e as primeiras luzes da cidade se acendiam. Ele respirou fundo, sentindo uma mistura de alívio e vazio. Encerrar algo nunca era fácil, mas havia uma sensação de coerência naquela decisão. Nos dias que se seguiram, ele se permitiu reorganizar não apenas a rotina, mas também os sentimentos. Voltou a caminhar pela orla, a observar o movimento das pessoas, a prestar atenção em coisas simples que antes passavam despercebidas. Camila continuava presente, agora de forma mais natural. As conversas entre eles se tornaram mais frequentes, mais leves, sem o peso constante do que havia acontecido. Havia respeito, cuidado, e uma proximidade que crescia sem pressa. Em uma dessas tardes, enquanto conversavam no final do expediente, Augusto percebeu algo diferente. Não era apenas gratidão ou admiração. Era algo mais profundo, mais silencioso, mas igualmente forte. Ele olhou para Camila por um instante mais longo, como se finalmente permitisse enxergar o que sempre esteve ali. E, naquele momento, compreendeu que algumas verdades não chegam de forma imediata. Elas se revelam aos poucos, quando estamos prontos para vê-las. Os dias passaram com uma leveza que Augusto já não lembrava sentir. O fim do relacionamento com Lívia não trouxe o vazio que ele temia, mas sim uma espécie de silêncio necessário, um espaço onde finalmente podia se escutar. A casa, antes carregada de expectativas e imagens construídas, começou a ganhar um novo significado. As janelas abertas deixavam entrar o vento morno da tarde, o som distante da cidade e uma sensação de recomeço que se instalava pouco a pouco. Ele mudou pequenos detalhes. Retirou objetos que já não faziam sentido, reorganizou ambientes, trouxe simplicidade para espaços que antes eram planejados para impressionar. Cada gesto parecia simbólico, como se estivesse reconstruindo não apenas o lugar onde vivia, mas também quem ele era. No trabalho, o ambiente também se transformou. A tensão havia diminuído, substituída por uma rotina mais leve. Camila seguia com sua postura discreta, mas agora havia algo diferente entre eles. Não era mais apenas profissional. Era uma conexão construída com cuidado, baseada em respeito, confiança e algo que crescia de forma natural. As conversas se tornaram parte essencial dos dias. Começaram com assuntos simples, mas aos poucos ganharam profundidade. Camila falava de sua vida com sinceridade, de suas dificuldades, de suas escolhas. Augusto ouvia com atenção, não como alguém que precisava resolver tudo,
mas como alguém que finalmente entendia o valor de estar presente. Em uma tarde de céu limpo, o sol refletia nas águas tranquilas da orla. Augusto convidou Camila para caminhar. O vento leve movimentava os cabelos dela, e o som das ondas criava um ritmo constante, quase acolhedor. Eles caminharam lado a lado, sem pressa, como se o tempo tivesse desacelerado apenas para aquele momento. Eu pensei muito sobre tudo o que aconteceu, disse Augusto, quebrando o silêncio com suavidade. Camila olhou para ele, atenta. Eu sempre achei que tinha controle sobre as coisas importantes, continuou ele. Mas percebi que estava olhando para o lugar errado. Ela não respondeu de imediato, apenas manteve o olhar, permitindo que ele continuasse. Você me mostrou isso, disse ele, com sinceridade. Não com palavras difíceis, mas com atitudes. Camila respirou fundo, sentindo o peso e a delicadeza daquele momento. Eu só fiz o que achei certo, respondeu ela. E foi exatamente isso que fez diferença, completou Augusto. Eles pararam por um instante, observando o horizonte onde o céu encontrava o mar. A luz dourada do fim da tarde envolvia tudo com uma suavidade quase simbólica. Augusto virou-se para ela, agora com um olhar mais aberto, sem as barreiras que carregou por tanto tempo. Eu não quero mais ignorar o que é verdadeiro, disse ele. E o que eu sinto quando estou com você é diferente de tudo que já vivi. Camila sentiu o coração acelerar, mas não desviou o olhar. Havia ali uma mistura de emoção e cautela, construída pelas experiências recentes. Eu também sinto isso, respondeu ela, com a voz suave, mas firme. O silêncio que se seguiu não era desconfortável. Era cheio de significado. Augusto deu um passo mais próximo, respeitando o espaço dela, mas deixando claro que já não precisava ser escondido. As mãos se encontraram de forma natural, sem pressa, sem hesitação. Era um gesto simples, mas carregado de tudo o que haviam vivido até ali. Ao redor, a vida seguia. Pessoas caminhavam, o som do mar continuava, o vento trazia o cheiro salgado que preenchia o ar. Mas, para eles, aquele momento era único. Augusto sentiu algo que há muito tempo não experimentava. Não era apenas felicidade. Era paz. E, pela primeira vez, ele não precisava de certezas absolutas. Bastava saber que estava ao lado de alguém que não queria o que ele tinha, mas quem ele realmente era. E isso, para ele, era mais do que suficiente. Fim. Chegou até o fim? Então escreve presente nos comentários, deixa seu like e compartilha com os amigos. Também se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Sua participação faz toda a diferença. Te espero na próxima história.